Nossa, eu tô numa briga com o ar-condicionado aqui. Uma hora fica quente, outra hora fica frio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa quinta-feira, webinar. E aí, como sempre, a gente pede para falar de onde é. A Roberta, eu e o professor Rodrigo, com certeza, vão gostar de saber. A Americana, Felipe, a Laísa, de Coracina, Bahia. Boa noite. Frederico, de BH, Patrícia, Santo André, Cílcia, Andréia, de Itaquera, boa noite todo mundo, Cílcia de Piracicaba, Caio, de Mogi, Luciana, de Porto Alegre, Caroline, minha sobrinha, aqui comigo, Araçatuba, Lidiane, Catanduva, boa noite a todos, esperar mais um pouquinho, professor, as pessoas irem chegando, para a gente já começar. Valdineia, de onde? Leila. São Paulo, Valdineia. Boa noite, Silene. Sejam bem-vindos. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, porque hoje tem bastante assunto para falarmos. Vamos lá. Letícia, de onde? Boa noite. William, você não está escutando? Acho que está tudo normal. Escrever, ela não está. Estou te ouvindo. Está normal. Deixa eu passar para ela, porque se ela não está ouvindo. Sirlene Barreiras, na Bahia. Sirlene, mais ou menos 90 dias, tá? Agora, principalmente com recesso, mas mais ou menos 90 dias sai o certificado. Vai por e-mail pela OAB. Vamos começar? Sejam bem-vindos, então, novamente ao nosso último webinar do ano. Eu e a Roberta estamos muito felizes com o resultado, né? Desde 17 de julho. Eu esqueci de contar quantos foram. Eu passei o dia pensando, eu tenho que contar quantos foram, acabei me esquecendo. Mas foram excelentes, a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente queria, que era levar conhecimento para todos que nos assistem e a gente ultrapassar as barreiras, né, daqui da nossa cidade, né, de Pinda, levar para todos os estados do país o conhecimento e levar pessoas as professores que às vezes presencialmente não seria possível a pessoa assistir, o estudante, o advogado assistir. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que às vezes as palestras vão para os grandes centros, então foi bastante importante para nós esse retorno de todo mundo. E hoje a gente vai terminar com o professor Sodero, depois eu falo dele, antes eu vou passar para a Roberta. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à subseção de Pindamonhangaba de forma virtual. Eu consegui contar rapidinho aqui enquanto a Adriana falava, foram 23 quintas-feiras, e de lá para cá nós trouxemos bastante nomes relevantes no direito previdenciário, o professor Sodero, o Rodrigo já esteve aqui em outras oportunidades, Adriane Bramante, José Antônio Savares, o Neto, Miguel Horvati, bom,
um número imenso de pessoas de renome na área do direito previdenciário e também pessoas que atuam em paralelo ao direito previdenciário, como, por exemplo, o professor Marcos Mendanha, que é médico, tratou da questão do limbo previdenciário. Então, foi bastante interessante. Eu vi que o pessoal está comentando aqui no chat, algumas pessoas tiveram conhecimento há pouco tempo das nossas quintas-feiras previdenciárias. Para quem perdeu, procurem na nossa página do Facebook, OAB Pinda 52, e lá estão disponíveis quase todas as palestras. E, salvo engano, no YouTube também, né, Dri? Lá no YouTube eu acho que está desde a primeira que nós fizemos em julho, já está disponível lá. E o nome da página é o mesmo, OAB Pinda 52. Então, através desses dois meios, vocês conseguem acessar tudo que foi apresentado aqui nessas 23 semanas pela nossa comissão. Estou muito feliz também com o resultado, acho que tivemos uma aceitação bem legal por parte dos nossos participantes e também por conta dos nossos palestrantes. Sei que todo mundo já está no final do ano, cansado, não aguenta mais live, mas o nosso público tem se mantido aqui firme e forte toda quinta-feira conosco, e desde já fica o nosso muito obrigado. E hoje, para encerrar com chave de ouro, eu sou um pouco suspeita em falar, né, porque o Rodrigo é o meu marido, ele veio fechar a nossa quinta-feira previdenciária do ano de 2020, traçando uma retrospectiva dos principais pontos relacionados ao direito previdenciário nesse ano de 2020, que foi um ano cheio de novidades, né? E também falar um pouquinho para a gente das perspectivas que nós temos aí para a advocacia previdenciária em 2021. Então, sejam todos muito bem-vindos. O Rodrigo pediu que o nosso webinário de hoje tenha mais interação, então, por gentileza, mandem as dúvidas que vocês tiverem aí no chat, para a gente conversar um pouquinho, tá bom, Dri? Rodrigo, eu só tenho a agradecer o seu apoio, né? Mais que um amigo, a gente sabe que você era super acessível para todos os seus alunos. A gente se conhece há muito tempo, foi com você, né, nos seus ensinamentos que eu impetrei meu primeiro mandado de segurança lá para poder ter o atendimento no INSS, já fazem 10 anos. E além de contribuir para o nosso webinário, né, que você já é o quarto que participa com a gente, e não é por imposição da Roberta, eu tenho certeza disso. É por você, eu acho que é uma característica da família Sodero, né? Eu tenho muito a agradecer pessoalmente a família Sodero, você, Paola, seu pai, a Gorete, a própria Roberta, que sempre estão do meu lado, mas é uma característica da família e essa coisa de passar conhecimento. Eu comentei no seu primeiro palestra da Quinta Previdenciária, ela é do jeito que é hoje, porque você me ajudou na arte. Então, eu agradeço muito e queria passar a palavra para você, né, que o currículo a gente já conhece bastante extenso, mas é professor, é nosso colega lá além de ser nosso colega do Direito Previdenciário, da Comissão da OAB de São Paulo, coordenador de vários cursos, né, de pós-graduação, principalmente do IEPREV, advogado, professor, nosso amigo, está sempre ali disponível. Com você a palavra. Legal, Adriana. Obrigado, Roberta, Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Pinda, pelo espaço. Bem interessante, né? No fim, com a pandemia e tudo mais, é clichê falar isso, mas é verdade, por outro lado, né? A gente consegue acessar um monte de gente de uma forma nova, né? Que a gente não conseguia fazer antes. Acredito que vocês duas também não conheciam o Zoom, por exemplo, né? As ferramentas que a gente tem de transmissão e tudo mais. E é um sucesso o evento de vocês. Eu espero que no ano que vem vocês consigam manter de alguma forma isso, porque eu acho que todo mundo gosta, né? Da Quinta Previdenciária. Eu sei que a frequência é alta, né? Que é difícil para vocês administrarem isso, para qualquer um, né? Esse compromisso semanal.
mas por mais que vocês resolvam, não sei como vai ficar isso, fazer com menos frequência, que continuem fazendo, porque eu acho que é um espaço legal, né? Além do que, quando a gente participa desses eventos, a gente aprende um monte também, né? Então, é bom para todo mundo. Bom para quem palestra, bom para quem assiste, bom para quem coordena. Então, é isso, né? E hoje a gente vem falar sobre o direito previdenciário nesse ano de 2020. Um monte de coisa nova realmente aconteceu. E vamos conversar um pouquinho também sobre as perspectivas para o ano que vem, que já está aí, né, gente? Já está chegando, né? Hoje é dia 17 de dezembro, né? E eu pedi que as meninas participassem hoje mais, na medida do possível, claro, né? Que elas se sentirem à vontade e para elas me provocarem aqui sobre os temas que elas quiserem que eu fale, né? Que eu converse. E vou abrir para vocês, Adriana, Roberta, para que me provoquem aí o que vocês gostariam de saber, vocês que viveram esse ano todo o direito previdenciário, o que vocês acham de importante que aconteceu nesse ano. Não precisa falar tudo de uma vez só, é claro, mas a gente vai pontuando os temas, que a gente possa conversar, né? Fiquem à vontade. Bom, Rô, eu vou começar então. Esse ano de 2020 foi um ano bastante atípico, né? Nós estamos todos vivendo uma situação jamais imaginável, né? A pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, todo mundo tendo que se adequar à nova realidade, mas nem por isso o direito ficou inerte, né? Nós tivemos bastante alteração legislativa em todas as esferas, bastante novidades também relacionadas ao direito previdenciário, e queria que você contasse para a gente um pouquinho, de uma forma breve, o que aconteceu nesse período de pandemia em relação à legislação previdenciária. Você acha que houve uma atuação rápida na resolução dos problemas? Você acha que poderia ter sido melhor? Como que está desenrolando isso, né? Porque a gente ainda está na situação de pandemia. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Eu me lembro que eu estava viajando para Belo Horizonte para ministrar uma aula da pós do IEPREV presencial. Quando estourou tudo, eu cheguei no aeroporto, tinha gente de máscara. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso de máscara? O que está acontecendo, né? E dei a aula, voltei e de repente tudo fechado, a gente fechou o escritório, dispensou todo mundo. E essa surpresa acabou acontecendo para todos mesmo, inclusive para o INSS, né? Então, o INSS acabou fechando as portas e eu vejo que isso dificulta, de uma maneira geral, o atendimento à população, claro, mas o serviço mais afetado acabou sendo a perícia médica, né? Então, acho que ganha muito espaço, né, essa questão da perícia médica e a pandemia nesse ano. E o INSS, então, o governo, na verdade, né, resolveu, se movimentou e eles conseguiram a aprovação de uma lei, a Lei 13.982 de 2020, 13.982 de 2020, tá aí. E essa lei, ela garantiu a possibilidade de concessão do auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, né? No valor de um salário mínimo neste período, sem a necessidade de realização de perícia, o que nós chamamos de antecipação do auxílio-doença, depois eu explico mais detalhes sobre isso, e também garantiu o pagamento do benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que eles avaliassem simplesmente com a prova documental apresentada ali pelo site que tinham direito ao BPC, né, ao BPC-LOAS. No valor, esse adiantamento, no caso do LOAS, foi de R$600, o valor do auxílio emergencial, né? Sem a necessidade também da perícia. Então, houve alguma movimentação. A movimentação ideal, olha, não vejo como a movimentação ideal, porque acredito que ninguém que contribua sobre mais do que um salário mínimo por mês, num momento de crise, né? No pior momento que você está incapaz e não tem condições de manter a sua subsistência, você não quer receber só um salário mínimo a título de auxílio-doença, né? Isso
de auxílio por incapacidade temporária. Me parece que não era a melhor solução. No caso do BPC, idem, né? A gente sabe o quão as coisas estão caras, né? Especialmente alimento e tal, e receber R$600 a título de benefício de prestação continuada me parece que não adianta muita coisa, né? A gente hoje em dia passa no supermercado, a gente abastece o carro, a gente, né, coisas básicas, compra o gás de cozinha, a gente vê o quanto as coisas estão mais caras. E agora me parece que no final do ano as notícias começaram a pipocar mais a respeito, né? Mas em casa, a Roberta sabe que é uma coisa que a gente comenta direto. Meu Deus, como as coisas estão caras. E receber R$600 de benefício de prestação continuada também me parece que não seria o mais correto, né? Bom, o que eles fizeram? Com a Lei 13.982, eles propiciaram, então, essas antecipações, no caso do auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, um salário mínimo, no caso do BPC, R$600, e isso dependeria no futuro de uma confirmação para o pagamento das diferenças de um benefício e outro. No caso do auxílio-doença, foi publicada uma portaria, primeiro, e agora recentemente foi publicada uma outra, que é a 1194 de 2020, que diz que o INSS ele faria a confirmação da incapacidade naquele período em que o segurado recebeu a antecipação, diz que fará, né, está fazendo já, utilizando a documentação que foi postada pelo segurado no site do Meu INSS, porque era assim, né? Então, você tinha o atestado médico cumprindo aquelas formalidades, indicando o período de afastamento, indicando o CRM do médico, trazendo o código da doença na CID ou a descrição da doença, carimbindo o médico ou do dentista, podia ser dentista também neste caso. O INSS deferia o benefício normalmente pelo período ali apontado e tal. E depois dessa confirmação viria com a perícia. O que eu estou dizendo para vocês é que o INSS resolveu, no caso do auxílio-doença, fazer essa confirmação sem a necessidade da perícia. Essa confirmação do direito ao auxílio-doença ou por incapacidade temporária no período tem sido feita aproveitando da documentação que foi apresentada para a concessão da antecipação, né? Então, é isso que a gente tem visto nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, especialmente nos últimos dias, alguns clientes têm me comunicado disso. Olha, doutor, chegou uma cartinha aqui, doutor, foi depositado tal valor, preciso te pagar, né? Olha que coisa boa, né? Preciso te pagar, tem honorários para receber. E é isso, então estão utilizando essa documentação. Aí até me veio uma questão a cabeça aqui, né, que eu queria dividir com vocês. Neste ano, uma outra discussão que nós tivemos foi a respeito, especialmente por conta da pandemia, foi a respeito da teleperícia, né, a possibilidade ou não da teleperícia, que foi algo muito debatido, e o Conselho Federal de Medicina com uma posição, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, com outra posição e buscando a implementação disso e tal. Bom, o fato é que acabou não sendo, né, implementada essa ideia da teleperícia, o Conselho Federal de Medicina contra. Mas vejam que interessante, no fim, o próprio INSS decide que não vai fazer perícia de fato, né? Não haverá perícia presencial. Quando digo perícia, né, perícia direta, perícia presencial, que não fará a perícia e se aproveitará daquela documentação que foi apresentada pelo segurado para confirmação do direito ao auxílio-doença e pagamento das diferenças do período. Olha que coisa, né? Será que realmente é necessária a perícia direta em todos os casos? Será que a perícia indireta não é um caminho em determinadas situações? Será que a teleperícia, obviamente, observadas as limitações que ela tem, ela não poderia, em determinadas situações, ser interessante, ser implementada?
Então, acho que essas são algumas questões. Com relação ao BPC, para que vocês saibam, ainda não está regulamentado como vai ser feita a confirmação de quem recebeu os R$ 600 nesse período de pandemia. Inclusive, hoje, um advogado aqui do escritório, o doutor Rafael, veio me questionar, porque a gente tem alguns casos, né? Rodrigo, não tem regulamentação ainda? Não tem regulamentação, mas deve vir a regulamentação também a respeito disso. Lembrando que no BPC a gente tem perícia médico-assistencial, né? Avaliação da deficiência e não da incapacidade, né? Então, a gente tem perícia social também. Então, acho que no período de pandemia, as antecipações chamaram muita atenção, sabe? Acho que o grande problema da perícia, né? Não dá para não dizer aqui também do descaso do Poder Executivo Federal com os segurados, com os dependentes, né? Nos atendimentos, na própria análise desses requerimentos, a falta de orientação, né? Muita gente não sabia que postando o atestado médico pelo meu INSS teria a possibilidade de já receber o benefício, né? Quando não era analisado o que deveria ser feito. Bom, faltou muito, eu acredito, do Poder Executivo neste ponto. Aliás, né, nós sabemos que há uma demora gigantesca do INSS, isso não é de hoje, para análise dos pedidos administrativos. Depois da reforma da Previdência, a gente teve, ou melhor, já com a proposta de emenda à Constituição, a proposta de reforma em trâmite, muitos servidores já viram que a coisa não ia ficar boa e resolveram se aposentar. Então, a gente tem um déficit mesmo de servidores do INSS, né? E acredito que faltou respeito, sim, do governo com as pessoas mais humildes, né? Que certamente foram as mais afetadas com a pandemia, né? Nesse período. E estamos vivendo ainda essa crise, né? Rodrigo. Eu queria pontuar uma coisa. Ai, desculpa, Adri. Não, pode falar, sim. Pode falar. Nossa, então tá. Eu queria pontuar uma coisa, que é a seguinte: a forma com que eles estão fazendo a revisão hoje, para confirmar, né, o direito ao benefício, na verdade, já poderia ter sido adotado isso lá atrás, né? Porque hoje eles não estão usando nenhum critério diferenciado em relação àquele lá atrás, quando o segurado fez o requerimento de benefício. Exatamente. E uma outra questão ainda, até vou compartilhar aqui com os colegas, que aconteceu com meu irmão. Durante o período de pandemia, ele fez uma cirurgia no ombro. Ele tinha um atestado para afastamento pelo período de 6 meses, a gente fez o requerimento administrativo e foi deferida a antecipação pelo período de 2 meses. Orientamos ele sobre a possibilidade de fazer a prorrogação, mas ele falou, puxa vida, vou ficar ganhando um salário mínimo, não dá, né? Vou voltar a trabalhar, receber integralmente o meu salário, ainda que não tenha sido finalizado o tempo do atestado. E aí, esses dias, ele recebeu uma cartinha falando da revisão do benefício dele e pagando esses 4 meses do atestado, né? Ele recebeu 2 de antecipação e o INSS pagou os outros 4, mesmo sem ele ter feito pedido de prorrogação. E nesse meio tempo, ele trabalhou, verteu contribuição previdenciária para o INSS. Então, quando eles fizeram essa análise, essa revisão, eles acabaram não fazendo um cruzamento de dados com o CNIS, né? E aí nós orientamos ele a fazer um requerimento para devolver esse valor excedente que ele recebeu para evitar problemas, né? Então, assim, essa questão da revisão nem sempre vai ser a revisão certa, né? Às vezes pode ser que gere problemas. Eu concordo com você, eu acredito que o ideal seria, já que a ideia era aproveitar os documentos que seriam postados pelo segurado, que se concedesse, então, o benefício na integralidade desde sempre, né? Porque vocês imaginam as pessoas passando necessidade nesse período, né? Recebendo muito menos do que deveriam receber nesse período. Então, muito ruim a posição. E mais, né? Eu honestamente, eu acredito numa possível flexibilização da perícia direta no INSS, sabe? Acredito, assim, do ponto de vista científico, não que ocorrerá, né? Eu penso que seria viável, porque nós sabemos que, muitas vezes, na perícia médica no INSS,
não é possível generalizar, por isso digo muitas vezes, o perito acaba não avaliando o que deve ser avaliado ali, naquele momento, né, a incapacidade do segurado. E talvez com uma avaliação mais focada na documentação, na perícia indireta, isso possa ser feito de uma melhor maneira, né, com mais critério. Aliás, a gente viu problemas na concessão de antecipações, né? Teve muita gente que não conseguiu a antecipação. Mas, olha, honestamente, acho que a gente teve menos problemas. Acho que se colocasse na balança, muito mais auxílios doenças foram deferidos nesse período a título de antecipação do que no período anterior ou agora, né, que nós retomamos, agora não completamente, mas retomamos a perícia presencial, a perícia direta, né? Então, eu acho assim, é algo para a gente pensar, né? O governo deveria pensar nisso. E talvez isso gerasse alguma economia também e tudo mais. Bom, é preciso fazer um estudo, mas fica para reflexão. E a gente comentando sobre isso, me veio uma outra questão aqui em mente. Esse ano também o governo noticiou que ele iniciaria um pente fino, né, nos benefícios previdenciários, né? Pedindo que os segurados dependentes apresentassem alguns documentos, que uma atualização cadastral, né, fizessem uma atualização cadastral, mas documentos que embasaram a concessão dos seus benefícios e tudo mais. E isso tem sido um grande problema, né, porque a gente vê algumas situações em que o benefício foi concedido há muito tempo e que o segurado, o dependente, não tem mais aqueles documentos que serviram de base ou que o INSS agora entende que há dúvidas sobre determinado fato e tal, e gostaria que fosse apresentado para comprovação deste fato, né, desta dúvida e tal, para tirar essa dúvida, melhor dizendo. Eu gostaria de lembrar aqui os colegas, e eu tenho dito isso bastante nas minhas aulas, sempre quando possível, sempre quando a gente entra nesse tema, que há um prazo decadencial para o INSS anular os seus próprios atos administrativos, né? Então, quando o INSS ele pede, por exemplo, apresenta aquele documento, a certidão de óbito do marido que morreu faz 52 anos que a dona Maria recebe a pensão por morte dele. Ela não tem mais aquela certidão de óbito, não consegue encontrar, e sei lá, e ela perde o prazo. O INSS não pode cancelar o pagamento do benefício, não pode deixar de cancelar o benefício, deixar de realizar o pagamento do benefício, porque o direito dele, por mais que ele entenda que ali há uma irregularidade, eu citei aqui a certidão de óbito, né, mas pode ser qualquer outro documento, há aqui um prazo de 10 anos para ele anular, né, para ele alterar aquele ato administrativo concessório do benefício. Então, é importante que a gente também lembre disso. Acho que faz parte da retrospectiva do ano de 2020, essa questão do pente fino do INSS e os problemas que isso pode ensejar na vida de segurados e dependentes beneficiários da Previdência Social, né? Lembrem do prazo decadencial, 10 anos, artigo 103A da Lei de Benefícios. Só não é aplicado este prazo, só não se beneficia deste prazo, né, os segurados e dependentes que eventualmente agiram de má fé. Aí, neste caso, o INSS pode rever, anular o seu próprio ato administrativo, que produziu efeitos favoráveis a essas pessoas a qualquer momento, né? Mas, no caso de boa-fé, a gente tem esse prazinho aí, então fica a dica. Rodrigo, e em plena pandemia, a gente completou um ano da reforma, né? O que você avalia desse período como retrospectiva também? A reforma junto com a pandemia, o decreto, né, a regulamentação via decreto, quais os pontos que você tem aqui? Bom, vamos lá. A reforma, né? A reforma completou um ano, às vezes eu deixo escapar, ela fez aniversário, mas no aniversário a gente comemora, né? E a gente não tem muita coisa para comemorar com a emenda constitucional 103 de 2019, não. Mas o que a gente vê, né? A gente vê mais restrições de direitos na prática, então
a tudo aquilo que a gente já previa que iria acontecer por conta da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, hoje a gente vê acontecendo na prática. E acredito que nesse um ano a gente avançou nas discussões, sabe? Então, acho que foi um período de amadurecimento para a advocacia. As restrições de direito a gente já sabia que ia acontecer. Mais dificuldade de acesso às aposentadorias, menor valor dos benefícios e por aí vai. Né? Então, isso a gente já discutiu bastante. Mas acho, pensando numa retrospectiva desse ano, deixa eu ver até, acho que eu estou com um livro meu aqui, a gente conseguiu amadurecer algumas discussões bem importantes. Né? Até a gente lançou, tá aqui, tá. A gente lançou um livro esse ano, sob a minha coordenação do professor Marco Aurélio Serral Júnior, com vários outros autores escrevendo, inclusive meu pai. Mas aqui tem meu pai, Sérgio Jeromes, aquele professor que vocês conhecem, grisalho, que parece o George Clooney, sabe? Sérgio Jeromes, quem mais aqui? Heloísa Pancotti, o Anderson lá do Sul, o Alexandre Triquet, o professor Renato Bart, bom, uma galera super bacana aqui. Então, a gente trabalhou com a ideia das inconstitucionalidades e teses revisionais a partir da reforma nesse livro da editora Juruá. Procurem lá, um livro, eu sou suspeito para falar, mas um livro muito bacana da editora Juruá, né? E, então, acho que a gente teve um amadurecimento. Quer ver algumas questões interessantes? Nós estamos verificando agora, eu tenho tido muitos casos aqui, Adriana, no escritório, a Roberta sabe, eu comento com ela direto, de transformação do auxílio-doença com DIB anterior à Emenda Constitucional 103 em aposentadoria por invalidez, e a DIB da aposentadoria por invalidez, agora por incapacidade permanente, fixada pós-reforma, e o valor da aposentadoria por incapacidade permanente inferior ao auxílio-doença, inclusive, né? E eu discutindo nos processos agora, inclusive acabei de me manifestar numa ação aqui, num processo desses, fiz 3 petições, porque os juízes estão com dificuldade de entender isso, né? Eu estou dizendo, olha, a incapacidade é a mesma, a incapacidade total permanente já existia lá antes da reforma, então o benefício tem que ser calculado de acordo com a legislação anterior, a DIB da aposentadoria por invalidez tem que retroagir e por aí vai. Então, esse é um problema que nós verificamos que aconteceria. Acabei de receber uma mensagem de uma aluna aqui, dizendo, olha, professor, o marido da minha cliente morreu, ele era bancário, ele estava trabalhando no período de pandemia, ele se infectou com o coronavírus e morreu em decorrência do coronavírus. E a pensão por morte dela teve um valor ínfimo. E a gente consegue discutir isso porque há aqui a possibilidade dele ter adquirido a Covid no trabalho, e a gente pode ser considerado, né, essa doença, o coronavírus, a Covid-19, acidente de trabalho, e isso muda realmente o cálculo da pensão, porque muda. Aí a gente já sabia que a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ela tem valor mais interessante hoje do que a aposentadoria não acidentária, e quando o óbito ocorre, a gente vai calcular a pensão por morte, a gente simula o cálculo de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Se o óbito decorreu de um acidente de trabalho, a aposentadoria que tem que ser simulada é a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, e isso impacta de fato, né, no valor da pensão. Então, a gente vê agora as coisas acontecendo. Quer ver uma decisão boa desse ano? Eu acho que essa vai ficar bem marcada. Foi de um juiz do Juizado Especial Federal de Ourinhos, o nome dele é Mauro Spalding, eu não sei se tem alguém aqui de Ourinhos nos assistindo, ou de alguma cidade próxima, mas o doutor Mauro Spalding foi muito feliz numa decisão que ele proferiu, inclusive foi em sede de embargo de declaração, foi bem interessante, porque o INSS propôs um acordo nos autos, e aí surgiu, depois da aceitação do acordo, uma discussão sobre a RMI da aposentadoria por invalidez, e o doutor Mauro Spalding decidiu que a alíquota de cálculo do benefício deveria ser de 100%, dizendo, olha, essa alíquota
trazida pelo artigo 26 da Emenda Constitucional 103, de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo, além dos 15 no caso da mulher, além dos 20 no caso dos homens, é inconstitucional. Né? Não é possível que o auxílio-doença tenha valor mais interessante que a aposentadoria por invalidez, se o risco social atendido pela aposentadoria por invalidez é um risco social mais complexo, né? É a incapacidade total e permanente para o trabalho. Viola o princípio da seletividade, porque como é que você paga um benefício de maior valor para aquele que recebe uma prestação que tutela esse risco social que é mais amplo? Viola o princípio da isonomia e por aí vai, né? Então, ele trabalhou muito bem com os princípios constitucionais e julgou pela inconstitucionalidade. Quer ver? Aqui, Adriana, em Pindamonhangaba, nós estamos tendo muitos casos de servidores que têm se aposentado, que são vinculados ao regime geral e têm enfrentado a discussão do rompimento automático do vínculo por conta da aposentadoria, o que não acontecia também até a publicação da Emenda Constitucional 103. E eu acho que até o 37, parágrafo 14 da Constituição, que o parágrafo foi acrescido pela Emenda Constitucional 103 e diz isso, né, que agora a aposentadoria não só no regime próprio, no caso de servidores públicos ou empregados de empresas estatais, né, empresas públicas, sociedades de economia mista, isso pega Banco do Brasil, pega a Caixa Econômica Federal, pega a Petrobras, pega a HC, Hospital das Clínicas. Então, assim, que no caso de empresas públicas, no caso de sociedades de economia mista, no caso de empregados da administração pública direta e vinculados ao regime geral, a aposentadoria agora extingue automaticamente o contrato de trabalho. Então, a gente tem tido muitos casos aqui, né, de análise do direito adquirido e a defesa dessa tese para o não rompimento automático do vínculo, de planejamento previdenciário, tendo que levar em consideração essa questão do rompimento automático do vínculo. Você tem certeza que você quer sair? O servidor ganha, sei lá, 10, 12 mil reais por mês. E aí, vai se aposentar? E como vai ficar, né? Então, a gente tem visto pipocar as discussões a respeito da Emenda Constitucional 103 neste ano. A gente lutou, você sabe, a Roberta sabe também, o quanto a gente lutou enquanto estava em discussão a PEC número 6 de 2019, que acabou depois, né, gerando a Emenda Constitucional 103 de 2019. Tudo no mesmo ano, né? Quanto a gente lutou para não aprovação, ou pelo menos para aprovação de normas menos restritivas, né? Mas aconteceu, então agora é a fase da advocacia previdenciária se preparar. E eu vi isso, eu sou coordenador de pós, né? Esse ano eu comecei a coordenar a pós do IEPREV. E eu vi isso nos números, a Roberta sabe, eu sempre comento com ela a respeito, né? A pós do IEPREV bateu recorde de inscritos. Então, o advogado também atento à necessidade de estudar cada vez mais. Acho que a pandemia também deu um estalo, porque eu acho que talvez antes, na correria do dia a dia, a gente não se desse conta do quanto as pessoas estudavam. Né? Muitas pessoas não davam conta, nossa. E aí, quando a pandemia veio e as lives começaram, e as aulas online começaram, e todo mundo começou a dar um jeito de continuar estudando, acho que isso chamou a atenção também de todos, né? Tipo, olha, se eu não estudar, a Maria está estudando, o João está estudando, eu vou ficar para trás. Né? E as novidades estão acontecendo, se eu não me atualizar, daqui a pouco o mercado vai me engolir. E engole mesmo. Né? Então, acho que chamou a atenção. Né? Agora é a hora da gente trabalhar em cima, então, dessas mudanças restritivas, as inconstitucionalidades, e estudar cada vez mais, né? Aliás, já vou fazer meu merchan aqui. Pós do IEPREV com inscrições abertas a partir do início do ano, vou divulgar nas minhas redes sociais e sempre com grandes novidades. A aula inaugural nesse ano já tem uma mega novidade. Bom, vamos lá. Esse ano nós tivemos bastante decisões relacionadas à matéria previdenciária, algumas favoráveis, outras desfavoráveis, algumas com efeito vinculante, né? Vamos começar a falar um pouquinho dos julgamentos que foram ruins para a área previdenciária.
Nós fizemos um levantamento aqui antes da live, trocamos uma ideia, e eu vou começar com o tema polêmico. É um tema que está na moda e muita gente acabou publicando de forma equivocada, e eu acho que essa live se mostra bastante pertinente para você esclarecer para os nossos participantes, que foi a decisão do STF com relação às uniões paralelas. Muita gente publicou falando que amante não tem direito à pensão por morte, mas conta pra gente um pouquinho o que foi decidido o que efetivamente foi abordado nesse processo, o que foi decidido e o reflexo disso na esfera previdenciária. Legal. Bom, eu há algum tempo eu tenho estudado, especialmente nos congressos, a gente tem muitas discussões a respeito, essa intersecção entre o direito das famílias e o direito previdenciário. Recentemente eu palestrei, foi no ano passado, recentemente, né? Passou tão rápido esse ano. Eu palestrei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e me lembro de uma abordagem muito feliz de uma professora, foi um evento do IBDP até, falando sobre as novas famílias, né? E o direito previdenciário. Eu tenho uma grande amiga, a Roberta sabe, a Roberta ainda não teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas espero que tenha em breve, porque é uma pessoa incrível, que é a professora Samantha Dufner, que também trata do direito das famílias e quando é chamada a trabalhar com essa intersecção com o direito previdenciário, vai muito bem. E esse tema que foi julgado pelo Supremo agora, né, é o tema 529. E a questão ali era a seguinte, entendam pelo leading case, né, pelo caso piloto, o que efetivamente havia acontecido ali. O segurado faleceu, é um caso de Sergipe, e ele tinha uma união estável pré-estabelecida, formalizada, com uma mulher. Então, uma união estável heteroafetiva. Mas ele contraiu uma união estável com um outro homem, depois, né, da primeira união estável. E essas uniões, elas eram paralelas. Né? Elas eram paralelas. E, segundo se defendeu no processo, todos ali estavam de boa fé. Então, todos ali aceitavam aquela condição, conviviam. Né? Então, eu tinha o segurado aqui no centro do relacionamento e ele tinha uma união estável com a mulher e uma outra união estável com o autor da ação, neste caso, um homem homoafetivo, e estava tudo bem para eles. Ok? Estava tudo bem para eles. Não havia discussão, não era amante, não havia má fé de ninguém, não havia discussão a respeito disso. Todos estavam de boa fé. Este segurado faleceu, ela pediu a pensão por morte, ok, foi concedida. Ele pediu a pensão por morte, não foi concedida. Ele entrou com a ação e falou, olha, a gente convivia, eu convivia com ele de boa fé, ela sabia, aceitava, estava tudo bem, tranquilo, a gente não tinha problema algum. Aliás, é bom dizer que a boa-fé, ela é objetiva, né? Ela é presumida, então caberia a outra parte fazer a prova, o ônus da prova seria da outra parte da má-fé, né? Então, essa é uma questão também relevante aqui para a gente dizer, né? Já que estamos entre advogados, e prova é sempre uma questão aqui para a gente, né? O ônus da prova. E esse segurado esse dependente defendeu, possível, pretenso dependente defendeu isso. Quando a questão chegou no Supremo, ela estava bem delimitada. Estava lá a possibilidade da concessão da pensão por morte, no caso, a divisão do valor, né, da pensão por morte, no caso de uniões estáveis paralelas, com a boa-fé presente. A boa-fé era incontroversa naquele processo. E aí o Supremo agora, por 6-5, olhem isso, bem apertado, né? Decidiu que não seria possível a divisão da pensão por morte, a concessão da pensão por morte para este
para este pretenso dependente, porque diz que como havia uma união estável primeira, que ele não teria direito. E aí trabalhou com monogamia e uma decisão bastante moralista para a gente resumir a história, né? Vocês já perceberam que eu não me alinho com essa posição, né? O que eu penso? O Estado ele tem que intervir o menos possível nessas relações, né, amorosas. É um direito fundamental humano da pessoa. Se para eles está ok viver assim, né, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, vejam o exemplo do MC Catra, né, que tinha ali várias mulheres e elas estavam convivendo bem. Né? Parece às vezes engraçado, hoje em dia a gente fala, porque tinha 10 mulheres, tinha 20, tinha não sei o quê, mas é a opção de vida de cada um, e se eles estavam felizes, está bem, né? Eu fiz um post esses dias explicando isso, que ali não estava em jogo o direito do amante ou da amante. Essa é uma outra condição, né? Eu fico incomodado com isso, né? A sociedade machista, na hora que vai divulgar, divulga errado, fala errado, né? Porque não foi isso. E ainda diz da amante, né? Mas por quê? A mulher não pode ter amante também? É só o homem, né? Acho que assim a gente precisa evoluir mais nesse sentido, né? Todos somos iguais em todos os sentidos, né? Se existe a possibilidade de ser a amante, pode ser o amante também, porque aí pensam na amante na vulgaridade da coisa, né? A mulher. Bom, vocês entenderam, né? Então, acho que tá tudo errado, né? Tudo errado. Primeiro que o caso não era esse. O caso não era do amante, da amante, era da união estável das uniões estáveis paralelas. E aí o Supremo julgou assim, né? E muita gente, como eu comentei, falou que não, que era do amante, da amante e tudo mais. Não foi. Então, uma decisão moralista e hoje a gente está diante desse cenário. O que eu penso, né? O Supremo perdeu a oportunidade de avançar. A Roberta me deu um exemplo esses dias que eu até utilizei numa explicação que eu dei esses dias para alguém que me pediu a respeito. Ela falou assim, né, Rô, imagina o seguinte, imagina que no mesmo momento, simultaneamente, essas relações nascem. Não tem o primeiro. Então, eles se conhecem na balada, começam a namorar ali juntos, e aí eles passam a conviver, e aí eles convivem juntos, os três, aí um morre. E aí, para quem vai pagar a pensão por morte? Olha o problema agora. Porque o Supremo disse que tem que pagar para um. Para quem vai pagar? Quem foi o primeiro? Né? Então, eu acho que tem alguns probleminhas nessa decisão. Acho que é uma decisão moralista, mas está aí, né? Sabe o que eu achei curioso? A dificuldade das pessoas entenderem que esse formato de família existe. E aí eu vi ali, eu falava, não, mas olha, é que as pessoas podem eventualmente convencionarem em viver assim. Não é a minha opção, não é a opção da Roberta, a sua opção, a gente sabe disso. Mas e se fosse? E se for a opção da sua irmã, do seu amigo, de quem quer que seja, do seu vizinho? O que você tem com isso? A questão é, o direito vai agasalhar, ele vai proteger socialmente essas pessoas, ou ele vai ignorar, né? Sabe o que parece? Aquela discussão não lembro nem qual é o termo que se utilizava antigamente, mas do filho fora do casamento. Como é que é aquela expressão antiga que eles usam, que é o bastardo? Filho bastardo? Bastardo. Que filho bastardo, meu pai? Filho é filho, né? E se o filho... E até hoje eu recebo perguntas dos alunos, o filho bastardo tem direito à pensão por morte? Mas, meu Jesus, filho é filho. Então, sabe, é a mesma coisa, companheiro é companheiro. Se é homem, se é mulher, se é um, se são 2, 3, 4, 10, não interessa. Né? Eu acho que a má fé, ela não pode ser tutelada. Né? Então, a má fé não dá.
Então, é pacífico que o amante, a amante não tem direito, a relação extraconjugal não gera o direito à pensão por morte, ao auxílio reclusão, isso estava pacificado. Agora, não foi isso que decidiu o Supremo, então é legal a gente colocar os pingos nos is, né? É isso. Muito interessante, né? E a gente não acreditar em tudo que a gente lê por aí nas redes sociais, porque muitas das vezes não corresponde à verdade, né? E nós, como operadores do direito, não podemos sair por aí replicando informações sem efetivamente saber. Ainda nessa linha de julgamentos polêmicos e desfavoráveis para o segurado, a gente tem também a questão da aposentadoria especial, né? Da vedação de continuidade na atividade especial aos segurados que tiveram deferida a aposentadoria especial. Comenta para a gente um pouquinho sobre esse tema. Bom, em 1995, não sei se vocês sabem, que foi a partir daí, o artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios foi alterado com a Lei 9.032. Ela é do dia 28 de abril. E passou a prever, então, que aquelas pessoas que se aposentavam na aposentadoria especial B46, não poderiam continuar trabalhando em atividade especial ou retornar ao trabalho especial. Sob pena de cessação do pagamento do benefício ou suspensão do pagamento do benefício. Há uma discussão aqui sobre essa modalidade de ato administrativo que deve ser aplicada. Na verdade, o Supremo até se manifestou a respeito disso, mas, bom, não sei como vai ficar. Esse tema ainda não está completamente julgado. A gente tem embargo de declaração lá aguardando a análise. A penalidade, então, seria o não pagamento a partir daquele momento em que se constatasse que a pessoa voltou a trabalhar ou continuou trabalhando, não pagamento do benefício, e caso ela tivesse recebido por alguns meses ou por um mês, ela teria que devolver os valores recebidos a título de benefício. É o tema 709 da repercussão geral, né? Tema 709 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Bom, qual foi a questão que chegou lá para o STF decidir? A lei poderia proibir a continuidade ou o retorno ao trabalho em atividade nociva daquele aposentado na especial, ou, é aqui que está, haveria na lei uma violação ao direito de profissão, que, salvo o melhor juízo, está previsto no inciso 13 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, né? Então, violaria ou não o direito de profissão? E essa questão bate no Supremo há algum tempo, o Supremo está lá para analisar, e esse ano, então, ele resolve analisar a questão. Bom, por maioria, o Supremo decidiu que o 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios é constitucional. Então, que a vedação pode existir. Então, hoje, aquele que se aposenta no B46, na aposentadoria especial, não pode continuar trabalhando em atividade especial ou retornar ao trabalho em atividade especial. Isso independentemente do agente nocivo, ser o mesmo ou outro agente nocivo que ensejou a concessão da aposentadoria especial. Não pode voltar a exercer atividade especial, de uma maneira genérica, tá? Estão entendendo? Ele teve o tempo computado como especial porque trabalhou 25 anos em exposição a ruído. Agora ele vai trabalhar em exposição a agentes biológicos. Não interessa. Ele não pode retornar ou continuar trabalhando em atividade especial após a concessão da aposentadoria especial. Qual é a penalidade? Disse o Supremo que haveria a cessação do benefício com este retorno, com esta continuidade em trabalho especial verificada. Então, o benefício seria cessado. Bom, se o benefício seria cessado, e o Supremo decidiu isso, abre uma possibilidade aqui de concessão de nova aposentadoria, levando em conta, inclusive, o período que o segurado contribuiu durante o recebimento da aposentadoria especial, né? Porque trabalhou indevidamente. Então,
Isso pode ser interessante dependendo da situação, né? Tá, eu não vou me aguentar, eu vou falar aqui, mas não é exatamente isso, tá? É só para que vocês entendam. Parece com a desaposentação, né? Parece com a desaposentação. Tipo, então, naquele período que a pessoa ela esteve aposentada e contribuiu, ela poderia pedir nova aposentadoria, levando em conta esse tempo. Veja que na desaposentação a gente tinha renúncia ao benefício, aqui não é o caso, aqui seria cessação em razão de uma determinação legal de proibição de continuidade ou retorno ao trabalho especial. Lá no Sul, deve ter um monte de gente do Sul aqui, né? Lá no Sul, a gente tinha uma posição no TRF da 4ª Região, firmada em incidente de arguição de inconstitucionalidade, no sentido, então era uma posição do tribunal, né, do órgão especial do tribunal, no sentido de que era inconstitucional o artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefício. Então, lá no Sul, a Adriana, a Roberta e demais que não são do Sul e certamente não sabem disso, né? Lá no Sul, os juízes concediam a aposentadoria especial e já diziam na decisão que o segurado podia continuar trabalhando em atividade especial. Já havia autorização expressa. E agora, esses segurados e, consequentemente, seus advogados lá no Sul estão sofrendo, né, as consequências da decisão do tema 709. Há a oposição de embargo de declaração contra a decisão, né, contra o acórdão do Supremo, inclusive provocando a nossa Corte Suprema a modulação, a eventual modulação dessa decisão para dizer, olha, só há que se falar em devolução a partir da data em que eu julguei, e por aí vai, né? Porque, vejam, lá no Sul era pacífico, o segurado continuava trabalhando com uma certa tranquilidade, princípio da confiança, né? O Poder Judiciário aqui entendeu que eu posso, então é inconstitucional, segue o jogo. E, bom, vamos ver o que o Supremo vai decidir a respeito. Fato é que hoje a gente tem uma posição firmada e a gente precisa observá-la, né? Rodrigo, a gente teve uma pergunta interessante do Frederico a respeito do tema. Se o segurado se aposentar pelo regime próprio, por aposentadoria especial, ele poderia continuar trabalhando em atividade especial no regime geral? Então, né, veja, a gente não tem uma regulamentação muito específica, né? Um regulamento, ao Dalmar aqui. Não tem uma regulamentação muito específica da aposentadoria especial no serviço público. Eu trabalhei muitos anos só com isso, a Roberta sabe, praticamente só com isso, né, no início da minha carreira, e na época a gente não tinha nada. A gente tinha o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, dizendo que o servidor público teria direito à aposentadoria especial, que seria regulamentada por lei. Roberta também trabalhou muito tempo, praticamente só com isso. E não havia regulamentação, né? E aí, até que bateu o mandado de injunção no Supremo, o MI 721, e aí o Supremo decidiu a questão que era possível a concessão da aposentadoria especial em regimes próprios, aplicando-se analogicamente, supletivamente, né, a legislação do regime geral. Aí isso acabou ganhando tanta importância no Supremo que acabou sendo publicada uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 33, dizendo que os trabalhadores de regime próprio, né, os servidores públicos, teriam direito à aposentadoria especial, levando em conta, até a regulamentação da matéria, a legislação do regime geral. Agora, recentemente, nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 103, que regulamentou a aposentadoria especial no serviço público. Mas não fala nada especificamente da continuidade do trabalho em atividade especial após a concessão da especial. É bom dizer que no regime próprio, quando a pessoa se aposenta, ela tem um rompimento do vínculo, né? Então, ela não vai continuar trabalhando em regime próprio. Mas é que ela pode voltar a trabalhar em atividade especial aqui no regime geral. Acho que a pergunta gira em torno disso, né? Porque não imagino outra possibilidade, ao menos em princípio. E eu acho que pode haver uma discussão sobre a aplicação do 57, parágrafo 8º, para aqueles aposentados em regime próprio, sabe? Porque não dá para escolher a norma que vai ser aplicada, né? Me parece.
ou se aplica a legislação do regime geral ou não se aplica, né? Agora está regulamentado, é verdade, mas é uma questão, né? Não, se não há regulamentação a respeito disso especificamente, não teria um espaço, então, para aplicação analógica do que o regime geral prevê sobre o tema. Quando o ministro Dias Toffoli votou no tema 709, que é esse da continuidade do trabalho e tal, ele disse, inclusive, o seguinte, ó, é interessante a gente lembrar disso. Quando o segurado se aposenta na especial, e isso podemos incluir aqui o servidor público, porque é um raciocínio global, né? Se presume absolutamente, há uma presunção absoluta de incapacidade desse segurado para o trabalho, de invalidez desse segurado para o trabalho. Então, me parece que se uma questão como essa bate no Supremo, há uma boa chance deles entenderem pela aplicação do artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefício, ou seja, dessa vedação, inclusive, para aqueles aposentados em sede de regime próprio. É uma discussão, né? Mas vejo aqui uma boa possibilidade do Supremo acolher essa tese, né? Aplicar o tema 709 nos regimes próprios, para servidores aposentados em regime próprio. Outra questão que nós tivemos reafirmada, na verdade, esse ano, foi a questão da constitucionalidade do fator previdenciário, né? Mas também com uma extensão aos professores. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Puxa, então, aqueles que me conhecem, você sabe disso, acho que a Adriana também deve se lembrar, sabem do meu envolvimento com a discussão da não aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, que eu continuarei chamando assim, constitucional do professor, né? A aposentadoria do professor. O que ocorre é que, com a publicação da Lei 9876 de 99, que altera o artigo 29 da Lei de Benefícios e nos traz o fator previdenciário, em princípio, como uma fórmula de aplicação obrigatória no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS passa a aplicá-lo também, né, no cálculo da aposentadoria do professor, sob o entendimento de que esta aposentação seria uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Eu não penso assim. Eu acredito que há um risco social atendido no caso da aposentadoria do professor, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria do professor, ela ganha status constitucional com a publicação de uma emenda constitucional em 1981, a emenda constitucional número 18 de 1981. E nas justificativas legislativas da emenda constitucional 18 de 81, nós temos lá os porquês, né, que a aposentadoria do professor estava ganhando, então, status constitucional, porque antes prevista na legislação infra. E aí, qual foi a justificativa do poder constituinte derivado lá, né? Reformador. Olha, nós precisamos incentivar o magistério. Nós precisamos que as pessoas optem pelo magistério. E uma maneira de incentivar o magistério, né, entregando uma aposentadoria com menos tempo de contribuição àquele que optar pela docência. Então, há este objetivo. Um outro objetivo seria a proteção da própria saúde do professor, por ser considerado uma atividade penosa. A gente tem um livro da editora Juruá, da professora Cleci Maria D'Artora, onde ela trata muito bem da aposentadoria do professor, e ali, por exemplo, ela cita N patologias que são desencadeadas pelo exercício do magistério. Calosidade nas cordas vocais, estresse, e por aí vai. Há um outro livro da editora Juruá, não me recordo o nome da autora ou do autor, não me lembro mesmo, que chama Docência Indigna. Também onde são abordadas essas questões. Então, eu vejo que há um risco social diferente na aposentadoria do professor, se comparado àquele atendido pela aposentadoria por tempo, né? Que muita gente, inclusive, diz que não haveria risco social a ser atendido neste caso. Bom, na aposentadoria por tempo. Mas o fator vem sendo aplicado e nós levantamos a discussão da inconstitucionalidade, né? Porque pensem aqui comigo. Se a Constituição Federal de 88 acolheu a aposentadoria do professor, então teve status constitucional e continua assim até hoje. Bom, mas vamos lá. Pensem comigo aqui.
se a ideia é de incentivo ao magistério, de proteção da saúde, como é que eu aplico uma fórmula que reduz o valor deste benefício se o segurado ou a segurada, muitas vezes a segurada, porque a maioria são professoras, né, opta por este direito constitucional? Como é que a Constituição entrega uma aposentadoria a este professor com essa ideia de proteção toda que eu trouxe aqui para vocês, e a lei, norma infraconstitucional de hierarquia inferior, esvazia o conteúdo dessa norma constitucional porque entrega um benefício com 40%, 50% de redução em razão da aplicação do fator previdenciário. Obviamente que estamos falando aqui de um contexto antes da reforma da Previdência, porque depois tudo mudou, né? Nós temos dispositivos novos ali, só regras de transição para aposentadoria por tempo do professor, ou aposentadoria constitucional do professor, como eu chamo. Bom, essa questão ela tinha chegado até o STF, e o STF tinha dito que ela era infraconstitucional, então que não haveria repercussão geral da matéria. E ficou para o STJ decidir, o que para mim me dava uma esperança, mas assim, tecnicamente sempre me deixou muito incomodado, porque qual seria a violação à lei ali, né, a norma infraconstitucional? Me parece uma questão mais constitucional mesmo, né? E de violação direta à Constituição, sob o prisma que eu coloquei aqui para vocês, de esvaziamento do conteúdo da norma constitucional. Bom, daí que o Supremo tinha dito, não tem repercussão geral, e nós temos ainda um tema repetitivo afetado no STJ, que é o tema 1011, sobre essa matéria, a aposentadoria do professor e a não aplicação do fator previdenciário. Daí, de repente, o Supremo, neste ano, resolve voltar atrás e reconhecer a repercussão geral da matéria, ou seja, da discussão sobre a aplicação ou não do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor, julga isso assim instantaneamente, não dá a menor possibilidade nem da habilitação de ninguém como amicus curiae, nada disso, de uma discussão mais aprofundada, julga, porque diz, e aqui que entra a Roberta, a Adriana e todos aqueles que estão nos assistindo, talvez a maior repercussão dessa decisão em termos de pessoas atingidas, né, de segurados atingidos. O Supremo diz, olha, eu vou julgar assim e já vou, ao mesmo tempo que reconheço a repercussão geral, já vou julgar o mérito, porque entendo que simplesmente estarei reafirmando a minha posição já existente sobre a matéria. E aí o Supremo cita duas ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 2110 e a ADI 2111, onde ele, Supremo, já havia se manifestado pela constitucionalidade do fator previdenciário de uma maneira genérica, sobre a fórmula de uma maneira genérica, em decisões liminares, nem o mérito julgou, e falou, olha, a aposentadoria do professor é uma aposentadoria por tempo de contribuição, no julgamento das liminares das ADIs 2110 e 2111, aliás, ele cita uma das ADIs, mas as duas tratam do tema. No julgamento das liminares, eu já me manifestei sobre isso, o fator é constitucional, se é constitucional, ele também pode ser aplicado no cálculo da aposentadoria do professor. E foi. E aí, de repente, a gente se deparou com aquela notícia, a Roberta lembra, deve lembrar, eu não entendi nada, eu falei, meu Deus, mas espera aí, tinha dito que não tinha repercussão geral, agora tem, que eu vi uma notícia, saiu no portal R7, se eu não me engano, eu falei, meu Deus, que portal R7 está falando disso? Não é possível. E aí eu fui me aprofundar, né, como sempre a gente tem que fazer, e acabei descobrindo que o Supremo julgou que o fator deve ser aplicado no cálculo da aposentadoria do professor, mesmo que seria constitucional, e reafirmou a posição dele. No fim, nem julgou o mérito daquelas ADIs que estavam lá desde 1999 para serem julgadas, né? Nem apreciou, acabou julgando no tema 1091 da repercussão geral. Então, esse é o tema 1091. O fator previdenciário é constitucional. No STJ, a gente tem o tema 1011, que trata do mesmo assunto, tema repetitivo, que deve cair, né, gente? Porque o Supremo já disse que é constitucional. No tema 1011, simplesmente eles devem reafirmar a jurisprudência. Esses dias eu vi até a Adriane Bramante, uma amiga, né, querida, falando sobre isso, dizendo, lá o STJ vai avaliar sob o prisma
da norma infraconstitucional, né? E aí a gente tem alguma chance. Eu, honestamente, não acredito que isso deva acontecer, até porque o STJ, nas suas últimas decisões, já tinha dito que o fator poderia ser aplicado no cálculo da aposentadoria do professor, fazendo essa análise sob o prisma infra, porque a lei prevê isso, né? Não tem espaço para que ele pense em sentido contrário, eu acredito, né? Tomara que eu esteja errado, mas duvido. Rodrigo, nós falamos das decisões desfavoráveis ao segurado, poderíamos entrar agora nas decisões favoráveis. Quais as que você, assim, pode ressaltar, assim, que foram importantes, conquistas para o segurado nesse ano de 2020? Legal. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar aqui numa ordem interessante, né, de abordagem disso. Bom, no ano passado... Não, deixa eu ficar nesse ano, depois eu comento dessa do ano passado. Tema 1031, repetitivo no STJ. O que é o tema 1031 repetitivo no STJ? Né? A que ele se refere? Ele se refere à possibilidade do reconhecimento como especial do tempo trabalhado pelo vigilante pós-Lei 9.032 de 95 ou Decreto 2.172 de 97, sem a comprovação do uso de arma de fogo. Então a discussão era: precisa utilizar a arma de fogo para comprovar que o tempo era para haver o reconhecimento do tempo como especial, ou não é necessária a utilização da arma de fogo para que o tempo seja reconhecido como especial? Repito, isso para períodos trabalhados pós-Lei 9.032 de 95, pós-Lei, pós-Decreto 2.172 de 97. E o STJ decidiu que não é necessária a utilização de arma de fogo para a caracterização deste tempo trabalhado pelo vigilante como especial. É preciso fazer prova de que ele trabalhou com risco à integridade física. Então, no PPP, ou documento equivalente, né, a gente precisa ter a afirmação de que, olha, trabalhou com risco à integridade física, fazia vigilância patrimonial, vigilância pessoal, bom, todas as hipóteses lá do vigilante. E era ilógico mesmo exigir arma de fogo, né? Adriana, o vigilante, ele está mais em risco quando ele usa a arma ou quando ele não usa a arma? Claro que é quando ele não usa a arma, né? Porque ele não tem como se proteger. Então, o STJ foi muito bem nesse julgamento. Então, essa é uma boa. O que mais? De coisa boa que aconteceu. Tema 1013. O tema 1013, é repetitivo também, julgado pelo STJ, ele tratava da possibilidade do segurado que trabalhou, olhem isso, trabalhou no período em que o Poder Judiciário entendeu que ele estava incapaz para o trabalho. Então, ele ingressou com uma ação pedindo benefício por incapacidade, mas a ação demorou a ser solucionada e ali naquele meio tempo ele trabalhou. No fim, ficou decidido que ele estava incapaz, inclusive no período que ele trabalhou. E o tema 1013, então, ele gira em torno do problema que isso gera. Poderia este segurado receber os valores devidos a título de benefício previdenciário no período, benefício previdenciário por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no período em que ele trabalhou, ou neste período não haveria que se falar em recebimento, o INSS estaria isento, né? Estaria... não deveria fazer esse pagamento, né? Estaria isento do pagamento. E aí vai muito bem o STJ quando diz que se o segurado trabalhou incapaz, né, ele faz jus, obviamente, fez um esforço sobre-humano para trabalhar no período, ele faz jus ao recebimento do benefício por incapacidade. Então, essa foi uma boa, né? Essa também foi interessante. O que mais que eu lembro aqui? Aposentadoria híbrida. A aposentadoria por idade híbrida é aquela que a gente computa tanto o tempo rural quanto o tempo urbano para completar a carência necessária à concessão do benefício. E a idade exigida para essa aposentadoria é a idade do trabalhador urbano, né? E a discussão que estava lá no STJ, no tema 1007, repetitivo 1007, era se o período rural, período remoto trabalhado em atividade rural, antes da lei de benefícios,
antes da lei de 91, né, se ele poderia ser utilizado para fins de concessão da aposentadoria híbrida. E foi muito bem o STJ entendendo que sim, que poderia o tempo remoto ser utilizado para fins de concessão da aposentadoria híbrida. Então, aí soma com o tempo urbano, atinge a carência, independentemente de contribuições nesse tempo rural, né? Atinge a carência e segue o jogo. Então, vai bem. E o STF, analisando se existia ou não repercussão geral no tema 1104, entendeu que não existia neste caso. Então, a questão da híbrida está resolvida mesmo, porque o Supremo disse que não tem repercussão geral dessa matéria. O que mais? Conversão do tempo especial em comum, no caso de regime próprio, né? Havia uma discussão se, quando o Supremo fez a sua súmula, né, a sua súmula vinculante número 33, se abarcaria também o direito do servidor público a converter o tempo especial em comum. E aí o Supremo afetou essa questão como de repercussão geral, né, no tema 942. E o Supremo entendeu que sim, que é possível a conversão em comum do tempo trabalhado pelo servidor público vinculado a regime próprio, ao menos até a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Depois a gente tem uma discussão sobre a possibilidade ou não, né? Porque há uma vedação para que isso ocorra nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da Emenda Constitucional, né? Então, para o tempo trabalhado pós-emenda, a gente tem uma discussão, mas o tempo anterior o Supremo garantiu. Que mais? Acho que esses são os principais temas analisados nesse ano, né? A gente teve alguns temas julgados pela TNU também, importantes, mas acho que mais relevantes mesmo são esses que eu apresentei para vocês. Rô, vou fazer uma pergunta para você do Dalmar, prestigiar a presença dele aqui. Na verdade, ele faz uma pergunta aqui. Tá com saudade, né? O Dalmar é primo do Rodrigo. Ele faz uma pergunta que, na verdade, se trata de uma questão no finalzinho de 2019, mas que se arrastou um pouco aí para 2020. A pergunta é a seguinte: como ficou o acidente de trajeto em decorrência das MPs 905 e 955 de 2020? O acidente sofrido pelo empregado no trajeto é considerado acidente do trabalho ou não? Então, senhor Dalmar Assis, de Assis Victório, né? Nobre santista que deve estar feliz da vida, né? Feliz da vida com a classificação do Santos na Libertadores, né? Vamos lá. Seguinte. MP 905. A MP 905, ela foi publicada um dia antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019. Foi no dia 12 de novembro de 2019. E ela, o Dalmar me fazendo puxar aqui pela memória, hein? Ela revogou, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, hein? A linha D de dado do inciso 4 do artigo 20 da Lei 8.213, que previa, depois você confirma, errou para mim, que previa que o acidente ocorrido no trajeto, né, in itinere, ele seria considerado como acidente de trabalho. Era uma situação equiparada, então, prevista na lei. Se eu não me engano, repito, a linha D do inciso 4 do artigo 20. É isso? Da Lei 8.203 de 1991. Essa MP, a 905 de 2019, ela acabou sendo revogada por outra medida provisória publicada neste ano, né? A MP 955 de 2020. Então, hoje, senhor Dalmar, o acidente de trajeto, ele voltou a ser, né? Ressuscitou. O acidente de trajeto voltou a ser considerado, sim, como acidente do trabalho. Eu acho que a maior dúvida, Dalmar, que a gente tem, e que certamente o Poder Judiciário vai ter que enfrentar, né, em algum momento, é sobre o acidente de trajeto ocorrido durante o período em que esteve em vigor a MP 905 de 2019, né? Isso porque o artigo
Ah, Dalmar, me puxando a memória aqui, né? Deixa eu olhar a nossa Constituição aqui para eu mencionar o artigo correto agora, né? Nós temos uma previsão, o artigo e parágrafo. Nós temos uma previsão constitucional, anotem aí depois para vocês pesquisarem. Quer ver? Lá no artigo... Minutinho só que eu já estou chegando nele. Aqui, lá no artigo 60 e... Cadê tu? Aqui. 62, é isso? Sempre confundo 60 com 62, aqui. Isso mesmo. Artigo 62, parágrafo 3º, né? Artigo 62, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, que é a seguinte, ó. Prestem atenção aqui, ó, para vocês entenderem isso. Veja, a medida provisória ela foi publicada em 2019, vigorou até a MP 955 ser publicada em 2020. Se eu não me engano, é de abril de 2020 essa segunda medida provisória. Bom, aí o que acontece aqui? Dia 25, é isso? 20, dia 20 de abril, né? 20 de abril de 2020. Então, o que acontece? O artigo 62, parágrafo 3º da Constituição, ele fala assim, olha, enquanto a medida provisória esteve em vigor, é ela, com aquele texto, mesmo no caso de não conversão em lei, é ela que será aplicada para regular as relações jurídicas ocorridas nesse período, com a ressalva da publicação de decreto legislativo dizendo que não será assim, né? Dizendo como será a aplicação da norma no período. Daí, Dalmar, que a gente tem essa discussão agora, porque e se o acidente de trajeto ocorreu nesse período? A gente aplica o 62, parágrafo 3º, ou como a MP não foi convertida em lei completamente, né? Porque a MP 955, ela revogou a 905, né? Ela derrubou a 905. Como ela não foi convertida completamente em lei, seria como... Vou tentar fazer uma explicação dar uma explicação bem simplória aqui, né? Seria como se ela não tivesse existido, né? A legislação anterior, ela retornaria com tudo, inclusive sendo aplicada para o período em que a MP esteve em vigor. O professor João Batista Lázari, por exemplo, ele defende que quando a medida provisória ela não é convertida em lei ou é completamente revogada, que não haveria que se falar em aplicação do que ela dispunha no período. Mas essa é uma discussão, né? Essa é uma discussão. Quando não há o decreto legislativo. Aqui não há o decreto legislativo. Então, certamente, né, numa discussão, o INSS, num debate, né, num processo, o INSS ele pode alegar ali, ó, aqui não tem natureza acidentária o benefício, porque estava em vigor a MP 905 quando ocorreu o acidente de trajeto. Né? Espero que você não tenha dado esse azar, Dalmar, do seu cliente ter sofrido acidente de trajeto bem enquanto estava em vigor a MP 905. Não que você não possa discutir, mas há um problema. Falem comigo. Eu estava esperando a Adriana e com certeza ela estava me esperando. Bom, eu acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa do que aconteceu em 2020, né? Impossível esgotar, porque muita coisa para falar, mas eu acho que você conseguiu passar de uma forma bem didática e resumida os principais acontecimentos que tivemos esse ano. E agora acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre as perspectivas para o próximo ano, 2021, aí que está chegando. Infelizmente, vamos iniciar 2021 ainda na pandemia, com toda a problemática de vacina. Peraí. Ai, meu alarme tocou bem no meio. Para quem não sabe, a Roberta tem muitos alarmes. Muitos alarmes, para tudo. Deve ser para tomar água esse, eu acho. Esse alarme é sem motivo, ele está programado só para ter um alarme, e aí é isso, é com isso que eu convivo, pessoal. Essa é uma retrospectiva
É uma retrospectiva do meu ano de 2020 também, muitos alarmes. Muitos alarmes na vida, né? Então, até perdi o que eu estava falando. Nós vamos virar aí Perspectiva. 2021 ainda na pandemia, né? Ainda com toda a questão, a problemática relacionada à vacina, teremos ou não vacina, quando vai chegar, quando seremos vacinados ou não, enfim. Mas vamos abordar sobre as perspectivas do ponto de vista previdenciário. Eu fiz alguns apontamentos aqui. A gente tem a questão da revisão da vida toda, né, que vai ser apreciada pelo STF. Acho que é interessante você comentar um pouquinho. E um outro tema também, que eu não sei se as pessoas estão cientes, mas é aquela questão do acordo no STF com relação à dilatação dos prazos para cumprimento de implementação de benefício pelo INSS. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso pode pegar a gente mesmo, né? Então, hoje mesmo, numa parceria inédita, o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, e o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, se uniram e apresentaram memoriais nesse tema, que é o 1066, lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo, em suma, que não seja homologado, né, não sejam homologados os termos do acordo assinado entre o INSS e o Ministério Público Federal nos autos desse processo. Lembrando que o MPF e o INSS são partes neste processo, foi um processo iniciado pelo Ministério Público Federal, né? E lá há um acordo para prazo de implantação inicial de benefícios previdenciários e assistenciais. Nós sabemos que há um prazo legal previsto no artigo 49 da Lei 9784 de 99, de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, desde que haja uma justificativa para isso, né? Para análise do requerimento administrativo. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 350 da repercussão geral, o RE 631-240 de Minas Gerais, que é aquele que trata do interesse de agir em matéria previdenciária, ele acabou também abordando um outro prazo, o prazo da lei de benefícios, que é de 45 dias para a implantação do benefício. Esse prazo está lá no artigo 41A, parágrafo 5º da lei de benefícios, né? E o acordo ele prevê um prazo muito maior para que o INSS, em resumo, né, um prazo muito maior para que o INSS implemente os benefícios. Há uma previsão neste acordo, inclusive, eu já conto para vocês por que nós apresentamos memoriais hoje e tudo mais, há uma previsão neste acordo, inclusive, que nos períodos de pandemia, os períodos de greve, que nos períodos de força maior, caso fortuito, que o INSS não teria prazo, ficaria suspenso o prazo de resposta, né? Este acordo ele entraria em vigor daqui a 6 meses só. Esse é um outro problema. Então, neste prazo de 6 meses, certamente o INSS levantaria que não teria prazo para analisar os processos administrativos, nossos requerimentos administrativos de concessão de benefícios e tudo mais. Vejam, a gente está falando de acordo, um direito disponível, né? Mas chama a atenção os institutos não terem sido chamados para discutir, para fazer parte disso, a OAB não ter sido chamada para fazer parte disso. E eles firmaram este acordo. Dizem que este acordo, eu digo dizem porque não chamaram a OAB para participar disso também. Já estava presente naquela ideia, naquele plano de desjudicialização que foi formulado com Poder Judiciário, Ministério Público, INSS, menos a OAB. Desjudicialização, quem propõe a ação é o advogado e a OAB não estava lá. E aí disseram que isso já fazia parte deste plano também. Bom, fato é que assinaram o tal do acordo. Eu escrevi uma nota técnica para o IEPREV a respeito disso. A gente publicou a nota técnica e ela serviu de base também para que a gente apresentasse os memoriais junto ao Supremo Tribunal Federal, hoje IBDP e IEPREV, pedindo, então, que não seja homologado o acordo pelo plenário do Supremo. Por quê, meus queridos?
porque em decisão monocrática o ministro Alexandre de Moraes já homologou o acordo. É que ele precisa ser ratificado ou não, passar pelo crivo, né? Ele é ad referendo, né? Ele precisa passar pelo crivo do plenário do Supremo. E a previsão é que amanhã isso aconteça. E eles estão querendo fazer isso no plenário virtual. Então é sim, sim, não, não, acabou. Sabe? Coloca lá em pauta e acabou. Então nós fizemos a manifestação, a nota técnica também circulou bastante. O que nós esperamos é que o Supremo não homologue o acordo entre MPF e INSS lá no tema 1066 da repercussão geral. Bom a gente ficar atento. E claro que isso está dentro das perspectivas para o ano que vem, né? O ano está acabando, se isso acontecer, vai pegar a gente no ano que vem. Afinal, o acordo tem um prazo aí para ser iniciado ainda de 6 meses. Lembrando que no período de pandemia ele está suspenso. Então, 6 meses, se a gente ainda não tiver terminado, 6 meses se a gente já tiver tido o fim, na verdade, né, da pandemia, nesse prazo. Bom, acho que é isso em termos do tema 1066 da repercussão geral. Agora, o outro que você comentou comigo foi a revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda no Supremo é o tema 1102. Você quer comentar alguma coisa a respeito do tema 1066? Por isso que você abriu o microfone, ou eu posso continuar? Não? Não, eu pensei que você já tinha finalizado. Ah, não, eu falo rapidinho aqui. São temas complexos, né? Eu juro que eu faço um esforço para tentar resumir o máximo possível, mas é que às vezes não tem muito jeito, tem que falar. Bom, e revisão da vida toda, né? Revisão da vida toda já tinha sido apreciada pelo STJ no ano passado, finalzinho do ano passado, se eu não me engano, tema 999, repetitivo, e o Supremo admitiu a repercussão geral da matéria, tema 1102, e deve julgar agora no ano de 2021. Então é para a gente ficar atento, né? Uma revisão que muita gente pode ter direito, é verdade, que os advogados não podem ficar inertes, né? Eu vou esperar o Supremo julgar, porque aí você corre o risco de decadência, aí seu cliente está perdendo dinheiro, porque tem a questão da prescrição quinquenal, né? A prescrição acaba sendo interrompida com o ajuizamento da ação ou com o requerimento administrativo, que é uma possibilidade também. Requerimento administrativo de revisão, né? Interrompe também a prescrição. Então, você precisa pensar na melhor estratégia, para não me alongar mais aqui, você precisa pensar na melhor estratégia para o seu cliente pedir, né? Não pode ficar esperando o Supremo julgar. A revisão da vida toda é sensacional. Aliás, o IEPREV, no sistema de cálculo deles, que é bem interessante, já faz lá o cálculo da revisão da vida toda, já mostra diferença entre os valores dos benefícios, bem, bem bacana. E a gente precisa de um programa de cálculo para isso, né? Então fica a indicação do programa de cálculos do IEPREV. Rô, além disso, a gente tem também uma novidade para a Advocacia Paulista, que na verdade se inicia agora, no dia 21 de dezembro, que é o atendimento virtual pelos servidores do INSS, né? Eu acho que você, ou até mesmo a Adriana, poderia comentar um pouquinho, de uma forma bem breve, de como funciona isso, que a OAB São Paulo conseguiu. Acho que é interessante para esclarecer para os nossos colegas. Eu posso falar sem problema, rapidinho. A gente tem uma comissão de direito previdenciário hoje muito ativa na OAB de São Paulo, né? Graças a Deus. Ela é presidida pelo meu pai e eu tenho assim, muito orgulho de dizer que faço parte também. E meu pai é uma pessoa muito dedicada aos seus pares, assim. Então, esse ano foi um ano de muitas conquistas para a advocacia, sob a gestão do meu pai, lá na Comissão de Direito Previdenciário. E nós temos super membros também, né? Uma galera muito capacitada que se reuniu na Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. E uma das angústias da advocacia é o atendimento nas agências do INSS, né? Sempre foi. A gente teve a ACP, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB lá em Brasília, que garantiu atendimento diferenciado para a advocacia, né? Agora foi feito um acordo lá, inclusive, e tal. Mas
o que a gente vê muitas vezes é a necessidade também de que dentro de casa, né, que no nosso caso do Estado de São Paulo, a OAB se mexa para que o atendimento ocorra. Aliás, o Estado de São Paulo ele tem toda uma situação particular, porque a gente tem a grande maioria dos advogados aqui do Brasil, né, considerando Estado membro por Estado membro e o Distrito Federal. É o maior estado em quantidade de advogados, né, do Brasil. Então, é preciso realmente que essa demanda seja atendida e seja atendida de forma diferenciada, né? Aliás, afinal, o princípio da isonomia, né? Tratar os iguais de forma igual na medida das suas desigualdades. Se aqui a gente tem uma situação toda diferente, não tem por que a gente ficar estagnado, né? Aguardando que algo venha para cá, que seja aplicado. A gente precisa se mexer. E, graças a Deus, a comissão aqui se mexe. E a comissão conseguiu, isso capitaneada pelo meu pai, que o INSS fizesse o atendimento virtual dos advogados. Então, foi feito um acordo para que isso acontecesse, isso ocorresse, e o acordo é o seguinte, agora a gente espera que o INSS cumpra, né? Que haja o atendimento para a advocacia virtual, a advocacia paulista, e que todos os serviços que não são oferecidos pela plataforma do INSS ou pelo INSS digital sejam ali atendidos pelo servidor naquele período disponibilizado para a atenção do advogado. Eu espero que isso ocorra, e é isso, uma grande conquista, e dia 21 agora, né? Isso passa a valer. Depois, quem tiver dúvidas a respeito, só buscar pela página do professor Sodero, minha página, a página da Adriana e tal, que vocês vão encontrar lá postagens falando sobre como isso vai funcionar e tudo mais, né? É importante falar, Rodrigo, que tem que estar inscrito no INSS digital, né? O advogado já providenciar a inscrição para pegar a senha, aquele que não é ainda, e que nós temos mais de 4.000 vagas abertas para o advogado. Então, ele pode, nesse atendimento, tratar em 20 minutos de quantos, né, ele quiser nesses 20 minutos, eu acho que vai facilitar bastante. E a intenção é que se utilize das 4.000 vagas, né, 4.500, se não me engano, para que na revisão em 6 meses a gente possa até ampliar o número de vagas, né, e não reduzir. Importante isso, né, que a gente tem uma demanda grande e quando a gente conquista, a gente precisa utilizar disso, né? Essas 4.000 vagas que nós conseguimos aqui para São Paulo, Frederico, sim. Esse é um acordo específico da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, que é válido para a advocacia, olha que coisa bonita, bandeirante, né? Olha, a advocacia paulista, né? Então, é isso. Mas há um acordo também, não tem nada em Minas ainda específico, mas há um acordo do Conselho Federal da OAB com o INSS, e esse, confesso que até não conheço muito bem, porque meu estado é São Paulo, e eu acabei, né, me informando mais do que nós fizemos por aqui. Mas é isso, tem que utilizar, né, galera? Então, o pessoal de São Paulo, pelo amor de Deus, se utilize, porque senão depois o INSS fala, ó, abrir 4.000 vagas. Ninguém procurou, nós vamos reduzir, ou vamos acabar com esse convênio. Aí não é legal. E agora, de uma forma mais geral, quais perspectivas você enxerga para a advocacia previdenciária 2021? E o que você acha importante para a advocacia previdenciária nesse próximo ano que se inicia? Primeiro que eu acho que a gente continua com esse espírito da necessidade da atualização, do estudo. A gente sabe que a reforma foi promulgada faz muito pouco tempo e a gente está estudando as suas consequências, as suas repercussões para a advocacia ainda. Vira e mexe, a gente tem novidades, vídeo decreto 10.410 de 2020, né, que atualizou o 3.048 de 99. Eu acredito, escrevam aí, Pai Rodrigo prevê uma nova instrução normativa do INSS para 2021. E certamente teremos cursos explorando a IN, né, as suas contradições com o que a
está previsto no decreto, na lei, na Constituição e tudo mais. Então, vai acontecer. E a gente precisa estar preparado, estar sempre estudando, né? Então, acho que essa é uma necessidade. Se eu pudesse dar um conselho, né, para a advocacia, eu diria, estude, se atualize, né? Folga agora esses dias aí, pelo amor de Deus, descansa um pouco, para de assistir às lives, né, às aulas, né? Vai descansar um pouco, oxigenar a cabeça, a gente precisa também, né? O ócio produtivo, planeja o ano que vem, né? Faz aquela listinha do que você quer fazer no seu escritório no ano que vem, na sua advocacia no ano que vem, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo, o João Badari, que eu gosto muito de conversar com ele, e aí ele estava falando para mim, né, que ele faz uma listinha de 20 coisas que ele quer para o outro ano, né? E desses 20 pontos que ele lista, depois ele vai excluindo e deixa só os 5 mais importantes. Que isso sempre dá certo para ele, porque os outros que você listou ali não são tão importantes assim, né? Então faça isso, inclua a sua advocacia, né? Eu acho que é uma boa dica, para que você pense, né? Pense. Eu acho muito legal isso. Para mim isso sempre dá certo. Eu visualizo ali na frente o que eu quero, né? Nossa, eu quero que isso aconteça, eu quero que os clientes venham. Nossa, se vier, eu vou fazer isso, olha a solução, eu vou dizer isso no processo, eu vou estudar e eu vou conquistar, eu vou saber, né? Minha família vai ser feliz, as coisas. Pô, pense, visualize isso, né? Porque acontece, né? Acontece. Então, acho legal a gente levar essa ideia também para o nosso plano profissional, né? E acho que a gente, no ano que vem, ainda vai continuar amadurecendo essas discussões sobre as inconstitucionalidades da reforma. O Poder Judiciário vai ser instado a se manifestar sobre essas questões. A gente vai ter muitas novidades, eu acredito, no ano que vem. As perspectivas para a advocacia são boas. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, não desanimar, estudar, né? Mentalizar tudo de bom que vai acontecer, pensar só nas coisas boas, né? E é isso que vai acontecer, moçada. Não tem erro, não. A gente tá junto. Muito legal, Rô. Eu acho que é sempre uma fala de esperança, né? Eu acho que no final do ano fica todo mundo bastante reflexivo, pensando no que aconteceu, com expectativas para o próximo ano que se inicia. E eu acho que esse ano de 2020 foi um ano bastante reflexivo para a gente repensar várias coisas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E nesse período de recesso, acho que é um período importante também para a gente pensar, não só o aspecto pessoal, mas profissional, e tentar nos tornar cada vez melhores como ser humano e como profissionais para o próximo ano que se inicia, né? É um marco civil, né? Mas eu acho que serve para a gente ter um up, ter uma energia diferenciada, renovar as nossas expectativas e esperança para o próximo ano. A gente já está encaminhando a nossa live para o final, mas antes eu gostaria de fazer uma brincadeirinha com você, com a Adriana e com todos os participantes, para que vocês coloquem aqui para a gente uma palavra que defina o ano de 2020 para vocês, Rô e Adriana, uma só palavra que defina tudo que aconteceu em 2020 e uma palavra relativa a 2021, uma palavra de esperança, só uma brincadeira para a gente descontrair. E vocês todos que estão aí presentes na nossa live, comentem aqui no bate-papo que a gente vai acompanhando também. Pode começar por você, Rô? Não, pode começar pela Adriana, porque ela é moça e ela que tem que começar. Uma palavra para 2020, introspecção. E para 2021, produtividade. Que isso, hein? Concorrência vai ser forte, então, aqui no ano de 2021. Pior, não, quando se fala em concorrência, não vou nem falar em concorrência, né? Porque, Roberta, vocês, não tem nem como falar
falar em concorrência, só em amizade mesmo. Não, a gente nem tem que pensar na concorrência, né? Somos todos parceiros, tem espaço de trabalho para todo mundo. Não, aliás, Adriana, perfeito. Aliás, a Adriana falou um negócio hoje no começo da live, é verdade, né? Eu lembro da gente lá em Guaratinguetá. Olha, Adriana, acho que faz mais de 10 anos. Né? A Adriana começando a advogar aqui e estudando direito previdenciário, e eu dando aula, já lecionava, né? Eu comecei a lecionar muito cedo, logo quando eu me formei, em 2006 eu comecei a dar aula, e aí a Adriana me perguntando, pô, mas a questão do atendimento do advogado, como é que fica e tal, é na agência do INSS, olha, há quanto tempo. E ali eu tinha um modelinho do mandado de segurança e eu dei para ela, falei, adapta aí e tal, bonitinho. E ela fez, e ela era uma das únicas advogadas aqui da nossa região que tinha um mandado de segurança. Então chegava no INSS com tudo, né, Adriano? Tinha que ser atendido. Sim. Né? Sim, foi espetacular. Sabe o que é interessante? Isso não é clichê, isso é real mesmo. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, os professores, né? A gente se sente também vitorioso, feliz com o outro, sabe? Você fala, caramba, olha que legal, tá fazendo, nossa, deu certo, nossa, isso acaba motivando também a gente a continuar trabalhando e tentando fazer o melhor sempre, né? Com certeza. Bom, eu não vou fugir da raia. Não vou fugir da raia. Tem que falar, né? Fala você. Então, eu acho que, para mim, pessoalmente, né? Pessoalmente, eu não vou analisar de uma maneira geral, porque eu acho que analisar de uma maneira geral aqui, a gente vai falar que esse ano foi péssimo, né? Alguém colocou aqui o Frederico Titanic, né? Outra desafio. Então vamos pensar em subir. Para mim, particularmente, foi um ano que a palavra, acho que é mudança. E no ano que vem, para mim, de consolidação, né? Porque neste ano a gente teve muitas mudanças mesmo, eu tive na minha vida profissional. Então, eu assumi uma nova coordenação de pós-graduação num instituto gigante, um dos maiores institutos, se não o maior de direito previdenciário do Brasil, que tem uma pós-graduação bem bacana. Então, para mim, foi um desafio, né? Eu saí da faculdade legal, onde eu era coordenador e trabalhei por anos, né? E uma mudança que acabou acontecendo de repente e vejo que foi para melhor. Não esperava, mas foi para melhor, né? As coisas que acontecem, né? A gente precisa entender os sinais que a vida nos dá, né? E tomar as decisões e tal. Então, para mim, foi uma decisão de mudança e que acredito tenha sido positivo. No escritório, a partir do momento que a pandemia aconteceu, a gente não contou aqui, Adriana, acho que você sabe disso, com o meu pai, com a doutora Goretti, né, no escritório. Então, foi um ano que a mudança também aconteceu aqui, porque, de fato, eu e a minha irmã, a Paola, nós comandamos o escritório em todos os sentidos no período da pandemia, e isso para a gente foi uma mudança significativa. E no ano que vem, uma consolidação de tudo isso para mim, né? Da minha nova coordenação, do escritório também, com tudo que a gente aprendeu, que a gente viu que a gente pode fazer aqui. Então, para mim, é isso. Então, mudança e consolidação. E você, Roberta? Bom, uma palavra para definir 2020 para mim é desafiador. Não, acho que tem outras palavras que antecedem o alarme preto. E uma palavra para 2021 é crescimento. E eu vi aqui o pessoal interagindo com bastante palavras legais. Deixa eu ver, a Laísa colocou 2020 crescimento, 21 esperança, a Genaine gratidão 2020, superação e esperança, Irmã 2020 um ano de medo e 2021 um ano de esperança, 2020 desafio, 2021 sucesso para todos nós,
evolução 2020, temos aqui várias palavras legais. Vida, fé, saúde, muito bacana. 2021 sem pandemia. Todos queremos sem pandemia. Se eu pudesse escolher 4 palavras para 2021, seria para mim São Miguel dos Milagres, que é onde eu quero ir para descansar no ano que vem, na hora que passar essa pandemia. Essa seria a palavra de 2020, né? Mas ficou 2021. Ficou para 2021. A palavra não, quatro. As 4 palavras. É isso. Gente, Rodrigo, obrigada. Roberta, obrigada. Vocês são, assim, o meu casal favorito, né? Um dos meus casais favoritos, de amigos. Rodrigo, obrigada por ter aceito o convite para poder, né, ao longo desse semestre, né, essas lives todas, você contribuir. A gente sabe que, e mesmo dos bastidores, com indicação de temas, com ajuda para contactar, né, igual o doutor Savares, doutor Lázaro, né, que estiveram aqui com a gente, você participando e nos ajudando. E foi excepcional, obrigada mesmo. Adorei essa live de hoje, que nos enche de esperança mesmo, né? Que é o que a gente precisa para trabalhar em 2021. E é isso, agradecer. Roberta. Eu gostaria de agradecer também a Adriana pela confiança, por ter me convidado a ser vice-presidente da comissão. Fiquei bastante relutante em aceitar o convite, pois sei os desafios, né, que envolve a vice-presidência, mas eu acho que esse ano a gente se deu super bem. A ideia da quinta-feira previdenciária foi bastante interessante, tivemos bastante resultado positivo, e nada disso seria possível sem a presença de todos vocês participantes. Então, fica desde já o nosso agradecimento a todos vocês. Dri, meu agradecimento pessoal. Agradeço também ao Rodrigo por ter nos ajudado nos bastidores, convidando alguns palestrantes de renome, participando também como apresentador especial em algumas palestras, em outros temas. E muito obrigada a todos vocês. Esperamos todos vocês agora em 2021 com novos projetos. Aproveito para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que todos tenham muita saúde, sejam todos muito felizes, prósperos, que o escritório de vocês cresça cada vez mais, que vocês se aperfeiçoem, que vocês estudem. E aproveito para convidá-los a seguir as nossas redes sociais, no Facebook, YouTube e Instagram. Por lá vocês vão acompanhando a retomada das atividades da Comissão de Direito Previdenciário. Sigam também o Instagram do professor Rodrigo Sodero. Ele posta praticamente todos os dias dicas de direito previdenciário, temas super atuais. Tem também um canal no Telegram. E é isso. Muito obrigada a todos pela confiança. Agradeço o pessoal também que sempre trabalha nos bastidores, a Tânia, da Kit Pinda, o pessoal da OAB São Paulo, Comissão Cultura e Eventos. E boas festas. Boas festas a todos. Obrigado, gente. Até a próxima.